Continuando nossa conversa sobre tipicidade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tipicidade material. Nós já dissemos aqui que a missão do direito penal, ou a missão que o direito penal diz ter, é a de proteção a bens jurídicos. Ora, então o que aconteceria se nós estivéssemos diante de uma conduta que formalmente fere o tipo penal, né? Contraria o tipo penal, só que efetivamente não causa nenhuma lesão ao bem jurídico? Essa é a pergunta da tipicidade material. Notem vocês o seguinte: existe um tipo no Código Penal, está lá no artigo 264, chamado arremesso de projétil. Arremessar projétil contra veículo em movimento, destinado ao transporte público, por terra, por água ou pelo ar. A pena de detenção de 1 a 6 meses. Ora, realmente não parece recomendável arremessar um projétil contra um ônibus em movimento, porque além dos bens jurídicos diretamente afetados, patrimônio, a integridade física do motorista, alguma coisa assim, existe um perigo coletivo que transcende. Ele pode perder a direção, etc. Agora imagine o seguinte: um cidadão está lá comendo o seu hot dog, tranquilão, ao final da refeição sobra com o papel na mão, faz um bolinho e porcamente arremessa. Nessa hora passa um ônibus. Se nós nos ativermos apenas à tipicidade formal, essa pessoa terá arremessado projétil contra, vamos voltar aqui, veículo em movimento destinado ao transporte público por terra. Portanto, ele terá realizado o tipo, mas por não haver afetação, por não haver exposição a perigo ao bem jurídico, nós consideraremos essa conduta atípica. Evidentemente, o maior campo de aplicação da tipicidade material hoje em dia pela jurisprudência, por exemplo, é o princípio da insignificância. Esse é um princípio que foi originalmente mencionado por Klaus Roxin, num artigo já antigo dele, inclusive, e foi recebido no Brasil pela jurisprudência, notadamente pelo ministro Celso de Mello e seus precedentes no STF, com as seguintes características. Quando é que se aceita falar em insignificância segundo a jurisprudência? Quando houver mínima ofensividade da conduta do agente, quando não houver periculosidade social da ação. Então, o ministro Celso de Mello agregou aqui um componente político-criminal, aquela conduta não pode ser perigosa, socialmente perigosa. O reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Então, ele agregou aqui um componente de culpabilidade, propriamente dita, nós vamos cuidar depois. E, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, o bem subtraído ou danificado, por exemplo, para que seja um caso de furto de bagatela, o bem tem que ter um valor ínfimo, módico. É claro que isso varia caso a caso, mas a jurisprudência já tem fixado algo como R$100 ou menos. Até porque no furto, há ali o furto privilegiado, né, o furto de bem de menor valor, que aí a jurisprudência já se inclina para algo na casa de até um salário mínimo. No campo do direito penal econômico também se aplica o princípio da insignificância. Há um debate em curso entre STJ e STF, mas na medida em que a Lei 10.522 libera, ou na verdade não recomenda, o ajuizamento de execução fiscal de crédito tributário de até R$10.000 na lei, esse vem sendo tratado como um critério de insignificância para os crimes tributários materiais. Como houve uma portaria aumentando esse valor para 20 mil, alguns juízes começaram a aplicar esse novo estándar, né, que foi rechaçado pelo STJ, mas ainda se encontram precedentes no STF com R$20.000, inclusive para o delito de descaminho. É isso aí.